O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Presidenciais 2021. Conversas improváveis entre os cronistas do Público e os candidatos presidenciais. Ora, vivam, sejam bem-vindos à primeira das 7 conversas improváveis que o Público vai organizar ao longo desta última semana da campanha eleitoral. São improváveis porque, enfim, saem um pouco daquilo que é o registro normal da campanha. Nós convidamos 7 dos nossos colunistas para poderem discutir com algum tempo, com alguma profundidade, procurando substância, ideias, leituras do passado e visões do futuro, e, portanto, a improbabilidade tem mais a ver com o facto de não haver, muitas vezes, na campanha frenética que nós normalmente temos para olhar para estas outras questões com muita e com outra densidade. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao João Ferreira e queria agradecer também ao José Pacheco Pereira, nosso colunista de há muitos anos, que servirá aqui, enfim, funcionará aqui como papel de anfitrião. É ele que vai dirigir esta conversa. Eu queria agradecer muito a ambos por estarem aqui. Espero que seja uma conversa interessante, vai ser de certeza absoluta e frutuosa, e espero também que os nossos leitores que nos vão assistir através de vídeo, nos vão ler depois na nossa edição online ou de papel, sejam também, sintam a utilidade desta nossa iniciativa. Muito obrigado e boa conversa. Bom, é suposto eu começar. Eu queria cumprimentar a todos e, em particular, o João Ferreira, para fazermos esta conversa, esta discussão, se quiser. Eu tenho já pronunciado algumas vezes sobre a sua campanha. Eu acho que a sua campanha tem um mérito essencial, que é uma campanha sóbria e que não se afasta muito das propostas do seu manifesto. O seu manifesto para as eleições presidenciais vai ser uma base importante desta conversa. Mas antes disso, eu queria lhe fazer uma pergunta muito direta, que depois me vai ajudar a desenvolver a discussão. E essa pergunta é muito simples. Nós temos que considerar que nestas eleições há 3 candidaturas que correspondem um pouco à ideia daquilo que é a esquerda. A sua, a de Marisa Matias e a de Ana Gomes. Eu gostava que me dissesse qual é o ponto essencial da sua candidatura que não é ou não está contido no programa das 2 outras candidatas. Viva, boa tarde. Antes de mais, quero saudar o José Pacheco Pereira e aqueles que nos seguem. Eu diria que a definição de um candidato a Presidente da República tem de ir necessariamente além de uma arrumação do tipo da que tende a ser feita quando arrumamos os candidatos em esquerda e direita. Eu acho que há outras coisas que são importantes e que definem uma candidatura. No que toca à minha candidatura, eu creio, tenho tido a ocasião de dizer por mais do que uma vez, acho que tem particularidades que a tornam única e distintiva face a outras candidaturas, e nomeadamente àquelas que referiu. Ela adota como referencial um documento, que é a Constituição da República Portuguesa, o projeto de desenvolvimento que nela está vertido, e poder-me-á dizer, bom, outros candidatos não enjeitariam em afirmar, partilhar o amplo leque de direitos, liberdades e garantias, de direitos políticos, económicos, sociais, culturais, ambientais, contidos na Constituição, mas eu acho que a Constituição, ao ter este acervo, que eu acho que é intrínseco da democracia, quer dizer, não existe democracia sem este acervo de direitos nestas 4 dimensões, política, económica, social, cultural, que eu acrescentaria também uma dimensão ambiental, que a Constituição acolhe. Eu acho que há uma segunda parte, digamos assim, da Constituição que é tão ou mais importante do que esta, ou igualmente importante, não mais, mas igualmente importante, que é, digamos que a sua vertente programática, ou seja,
aquilo que permite dar conteúdo efetivo, na visão que foi de quem a fez, aquilo que permite dar conteúdo efetivo a estes direitos. Eu tenho dito algumas vezes, nós não temos, não há desenvolvimento, não há democracia sem direitos, mas também não há direitos sem desenvolvimento. Se nós não assegurarmos a base material sólida de desenvolvimento do país, que nos permita dar conteúdo aos direitos, eles bem que podem estar nas páginas da Constituição. Será extremamente difícil que seja uma realidade na vida de todos. Ora, nesse projeto de desenvolvimento, que eu quero que dê sustentação a todos e a cada um dos direitos políticos, económicos, sociais, culturais e ambientais, entram aspectos que eu assumo, cuja importância eu assumo e que são distintivos face a outras candidaturas. Por exemplo, os desígnios da soberania e da independência nacional. A importância que assumem esses desígnios quando pensamos numa política económica, no planeamento económico, numa política agrícola, numa política industrial, numa política comercial. E a Constituição fala de tudo isto. Dispõe objetivos para todas e cada uma destas políticas, assumindo em cada uma delas, e de uma forma geral, estes desígnios da independência e da soberania nacional como desígnios essenciais. Eu não vejo estes desígnios serem assumidos por outras candidaturas. Existiriam... Não quero esgotar, porque existiriam seguramente outros aspectos que poderíamos abordar. Eu tenho-os evitado no sentido em que tenho procurado afirmar esta candidatura sobretudo pela positiva, e acho que nessa afirmação pela positiva também acaba por se fazer uma distinção face a outras candidaturas. Creio mesmo que talvez seja esse hoje o aspecto mais distintivo face às outras duas candidaturas que referiu, ou seja, a centralidade que na minha ocupam as questões nacionais, as grandes questões nacionais, mais do que questões e protagonistas de conjuntura, as preocupações dos portugueses, as dificuldades que enfrentam no seu dia-a-dia e a forma como o Presidente da República, no exercício dos seus poderes, pode contribuir para superar isso. Eu percebi o seu ponto, mas em bom rigor, se nós exprimirmos isso tudo, a única coisa que objetivamente o distingue das outras duas candidaturas que eu referi, Marisa Matias e Ana Gomes, é a questão da soberania, a questão de uma política que corresponda, no fundo, uma política que não corresponda às diretrizes da União Europeia. É a única coisa... Mais não é única, eu acho que talvez não tenha exprimido tudo. Diferente. Talvez não tenha exprimido tudo. Mas essa é indiscutivelmente uma questão de grande importância. Aí temos uma diferença e vamos já discuti-la mais à frente. Agora vamos ao seu manifesto, ao seu documento essencial de candidatura, que não se limita apenas a falar da Constituição. O aspecto mais interessante desse documento, e com que provavelmente não irá concordar com a análise que eu faço, é que ele é um documento profundamente idealista, o que tem algum interesse. Começa por uma citação de Saramago e uma citação de Castrinho, de Mário Castrinho, sobre a esperança que nos fala ao ouvido. Mas depois sabe qual é a palavra mais comum do seu manifesto? É força. Ora, é muito difícil que um manifesto que se coloca à esquerda coloque a palavra força como uma palavra central que de alguma maneira parece distinta. Na análise da Constituição, a palavra força é repetida inúmeras vezes. Eu percebo o sentido. O sentido é um sentido de que essa força é dada por um movimento popular que de alguma maneira apoia ou condiciona a sua candidatura. Mas a caracterização desse movimento pela expressão força é, do meu ponto de vista, puramente idealista. E depois tem uma série de contradições. Vamos à primeira das contradições, que aliás é uma contradição entre os objetivos ecológicos do seu programa e a defesa, no fundo, de um projeto de reindustrialização nacional. Porque uma das coisas que está na base é a ideia de que há uma destruição do tecido produtivo, e nós sabemos que a destruição desse tecido produtivo faz-se essencialmente, ou fez-se essencialmente, nas grandes indústrias, nos grandes conglomerados industriais. Como é que é compatível uma defesa de uma reindustrialização com as preocupações pelo ambiente que o seu manifesto refere? Isso é, em todo o mundo e em todas as circunstâncias, contraditório. Não creio até que é a melhor demonstração de como essa declaração e a visão que contém
não é tanto idealista, mas é, ao contrário, profundamente materialista. Já vou aí, não quero é deixar de dizer alguma coisa sobre a questão da força. Nós estamos colocados perante uma situação, enfim, como imagina, alguém que, como eu, pretende transformar a vida, transformar o país, tenha de pensar, de cuidar, de mobilizar as forças que são necessárias para essa transformação. Entre essas forças está, evidentemente, a força popular, a força do movimento popular. Mais do que convocá-lo, porque ele é necessário para essa transformação, significa um reconhecimento que, no curso da história, tem essa força do movimento popular. Quanto à suposta contradição, que eu acho que não é uma contradição, é uma recusa de uma visão idílica, essa sim, idealista, da questão ambiental, tendo a olhar para a questão ambiental como desligada de tudo o resto. Ora, as sociedades modernas, repousam sobre setores industriais que por asseguram... exemplo, o caso da Galp, do seu ponto de vista... Eu vou lá. A Galp devia manter as refinarias que tem. Sim, as sociedades modernas, e há certamente aí uma transformação a fazer, mas não é uma transformação que se possa fazer de um dia para o outro. Dependem da atividade industrial. Aliás, o homem e as sociedades humanas vivem da transformação daquilo que encontramos à nossa volta para satisfazermos necessidades. Essa transformação, desde sempre, causou impactos na natureza. Nós precisamos, em dados períodos históricos menores, em períodos históricos como aquele que estamos a viver, são impactos brutais que podem, em última instância, pôr em causa equilíbrios ecológicos sobre os quais repousa a vida na Terra, tal como a conhecemos. Agora, isto não faz desaparecer a necessidade de nós satisfazermos, encontrarmos uma forma de organização da economia e da sociedade que nos permita satisfazer necessidades, fazendo-o em equilíbrio com o ambiente e com os seus recursos, com a natureza e os seus recursos. Isso é um bocado retórico, porque todos nós não é retórico. A reindustrialização. Uma das características das grandes indústrias e o que está implícito no seu manifesto não é o regresso de pequenas unidades industriais, é o regresso a um país industrializado que, aliás, corresponde às posições do PCP. Mas ao Pacheco Pereira, repare, em que é que isso, nós não... por exemplo, afeta as nossas obrigações nos tratados internacionais do controle das emissões? Deixe-me só concluir esta ideia. Nós não deixamos de depender de indústria pesada, por exemplo. Agora, a questão há uma questão primeira que é o desenvolvimento científico e tecnológico abre-nos possibilidades, meios, recursos de diminuir significativamente o impacto desse tipo de indústrias. Em que áreas da indústria pesada é que nós deveríamos apostar? Deixe-me desenvolver a ideia. Só para clarificar. Deixe-me só concluir esta ideia. Pesada deveríamos apostar. No processo de reindustrialização que defendo e que é necessário, ele tem de ser feito em moldes que tenham em conta a minimização dos impactos dessa indústria sobre a natureza. Nós não vamos pensar numa reindustrialização feita nos mesmos moldes em que foi feita a industrialização há um século atrás. E indústria pesada. Não, nada disso. Exatamente o contrário. Nós estamos confrontados com a necessidade, uma das coisas que nos trouxe o neoliberalismo, foi um alargamento perfeitamente insustentável dos ciclos de produção e de consumo. Nós hoje temos fluxos de energia e de matéria associados à satisfação de necessidades básicas que são perfeitamente insustentáveis. Bens e produtos essenciais que eu e que o José Pacheco Pereira e todos aqueles que nos estão a ouvir consumimos diariamente são produzidos... Deixe-me concluir, se faz favor. Okay. São produzidos... Cada vez, eu acho que esta conversa, por termos tempo, permite isto, que a gente possa expender um raciocínio do princípio ao fim. Bens e serviços essenciais que nós todos necessitamos são produzidos cada vez mais distantes de nós. Os impactos, percebemos hoje, os impactos ambientais são globais, nomeadamente no que toca à emissão de gases para efeito de estufa, porque a atmosfera não conhece fronteiras. Mas a visão liberal, a visão neoliberal que tem prevalecido, ao mesmo tempo que desindustrializou alguns países, concentrou a indústria noutros. Nós não deixamos de precisar daquilo que a indústria
produz. Nós passámos foi a consumir aquilo que é produzido mais distante de nós e a somar aos impactos da produção os impactos de uma distribuição, de um transporte que é ele próprio gerador de poluição, de emissão de gases de efeito de estufa para a atmosfera. Uma das coisas que é necessário fazer... Deixa-me concluir a ideia que eu já percebi. Um minuto. Não, porque é exatamente... Eu situo-me antagonicamente face àquilo que aqui presumiu como a minha posição, que era a defesa da agricultura intensiva e da indústria pesada. Nós precisamos de, encurtando ciclos de produção e de consumo, dando um outro valor à produção e ao consumo locais, relocalizando unidades de produção e cadeias de valor, garantir uma mais adequada distribuição dessas cadeias de produção, dessas unidades de produção, por razões económicas e sociais, para criarmos emprego, para criarmos desenvolvimento, mas também por razões ambientais, porque estaremos em condições, se o fizermos, de darmos um outro peso no que toca à agricultura, por exemplo, não à agricultura intensiva, mas exatamente o contrário, à agricultura de mais pequena escala, valorizar a agricultura familiar e o seu papel no desenvolvimento do mundo rural, a unidades industriais que não têm de ter a dimensão que hoje têm muitas delas. E, portanto, perceba que isto não é contraditório, pelo contrário. Não, o problema é que isso é em grande parte abstrato. Quando nós falamos de desindustrialização em Portugal, falamos de quê? Falamos da desaparição das grandes unidades produtivas, na Quimigal, na Lisnave, a indústria metalomecânica. Por exemplo, nós queremos investir na ferrovia. Nós queremos investir na ferrovia. Estamos a falar, por exemplo, de um investimento na ferrovia, que é um investimento estratégico do ponto de vista ambiental. Não, é esta coisa mesmo. Nós queremos investir na ferrovia. A ferrovia precisa de indústria. Onde é que vão ser feitas as carruagens? Onde é que vão ser feitos os carris? Bom, nós podemos comprar esses carris, essas carruagens à Alemanha e as locomotivas à Alemanha. Que possa impedir o aumento do peso em termos de ecológicos de um processo de reindustrialização. Mas vamos a outra... José Pacheco Pereira, nós queremos energias renováveis. Muito bem. Precisamos de dínamos para as barragens. Precisamos de dínamos para as eólicas. Onde é que eles vão ser feitos? Não caem do ar. Não caem do ar. É a indústria metalomecânica que os faz. Nós queremos comboios a circular no país. Onde é que vão ser feitos os comboios? Nós temos duas opções. Onde aconteceu? Espera. Vales dos rios em todo o norte de Portugal, principalmente. Bem sei. E deixou de haver paisagens que incluíssem comiadas das montanhas. Bem sei. Dizer, e é por isso. A qualidade da vida e do ambiente implica prudência. Eu não estou a dizer que se passe do 0 para o 100 ou vice-versa. Estou a dizer que essas coisas têm custos. E quando se apresenta no nosso caso, que tem pontos que, de um certo ponto de vista, do meu ponto de vista, são contraditórios, não se pode escapar a esses custos. Mas eu espero ter-lhe demonstrado que não são contraditórios, porque eles conciliam uma preocupação económica e social com uma preocupação ambiental. Quando eu digo que quero comboios a circular no país, eu não me abstraio, não tenho a visão idealista, essa sim, de achar que os comboios caem do ar. Eles resultam de indústria metalomecânica pesada, que Portugal já teve. Que Portugal tem condições para voltar a ter, tem o saber ainda, apesar de tudo, ainda o saber fazer para poder produzir as composições que circulam nas nossas linhas. Muitas delas são já antigas, mas foram produzidas em Portugal ainda. Hoje, se quisermos comboios, deixe-me só concluir, se quisermos comboios, e se não criarmos as condições para termos esta indústria também, vamos comprá-los à Alemanha, onde a indústria não desapareceu, nem a indústria de comboios, nem a produção de dínamos para eólicas ou para barragens. Com a diferença que perdemos o emprego cá e o impacto ambiental é o mesmo, porque a atmosfera, não conhecendo fronteiras, fica lá tudo na mesma. Já percebi o seu ponto de vista nesta matéria. Vamos à pandemia e à situação do Covid. O PCP e o João Ferreira têm sido críticos, e são críticos também no manifesto, do uso do estado de emergência. A questão que eu queria colocar é como é que, sem o uso do estado de emergência, seria possível, em termos constitucionais, fazer uma grande parte dos confinamentos que são exigidos. Como é possível? Não é melhor do ponto de vista constitucional que haja um suporte no estado de emergência para muitas das medidas de confinamento?
Creio que não. Creio que, do ponto de vista constitucional, há até um risco resultante da banalização de uma situação de exceção que tende a suspender preceitos constitucionais. Um exemplo concreto Como é que era possível, por exemplo, fechar determinadas empresas, impedir... como é que era possível sem o estado de emergência? Bom, acho, em primeiro lugar, nós termos uma visão abrangente das medidas que são necessárias de tomar para combater a pandemia. Há medidas que implicam restrições e condicionamentos, por exemplo, no que toca aos contactos sociais. Há outro tipo de medidas que não têm que ver diretamente com isso. Há medidas de natureza diversa. Como é que as impede ou trava sem aceitar que a Constituição tem medidas para isso, que são o estado de emergência? Nós conseguimos, no primeiro período de confinamento, se nós olharmos para os dados de que hoje dispomos, relativamente, por exemplo, à mobilidade da população, nós constatamos que nós tivemos uma redução muitíssimo significativa dos contactos antes de ser decretado o estado de emergência. Mas o estado de emergência foi decretado e depois levantado no momento em que, do ponto de vista do risco de transmissão, do número de casos de infectados, das cadeias, a situação era pior quando ele foi levantado do que quando foi decretado. Isto demonstra o quê, do meu ponto de vista? Que o estado de emergência não foi necessário para que a população aderisse voluntariamente a medidas de restrição e de condicionamento de contactos sociais que ela responsavelmente adotou. Dir-me-á, a situação hoje não é a mesma de março. Há exigências que se colocam, há situações de fadiga, é verdade. Eu creio, todavia, que além de um esforço persistente, pedagógico, de convencimento, de apelo à população à adesão a medidas, há também medidas mais severas, se quiser, de condicionamento de alguns contactos sociais, que eu creio que têm em legislação existente, nomeadamente no que toca à legislação sobre proteção civil e lei de bases de saúde, que dão o enquadramento necessário, adequado e suficiente para isso. João Ferreira, portanto, sem corrermos os riscos de banalizar o estado de emergência, com tudo o que isso implica de suspensão de direitos, liberdades e garantias agora e de exemplo para o futuro. Que é uma coisa que eu não desvalorizo. Não, eu também não desvalorizo e não me parece que o estado de emergência, como tem sido aplicado, diminua significativamente direitos, principalmente direitos políticos, como se tem visto. O problema é este, é que como é que combate uma pandemia que está sem controle apenas por medidas pedagógicas de discurso, no fundo, de discurso político e social, sem medidas de restrição, que eu penso ser mais saudável aplicá-las com o enquadramento legal do estado de emergência. Já lhe respondi. Com a lei de bases da proteção civil, que as permite, algumas delas, com a lei de bases da saúde e com outras medidas, não desvalorizo esta parte, com outras medidas que são as de reforço da proteção da saúde das pessoas nos locais de trabalho, nos locais de convivência social, nos transportes públicos, nos equipamentos públicos, nos lares. Ou seja, há medidas que podem ser implementadas e que passam não apenas por equipamentos de proteção individual. Em alguns casos têm de passar por reorganização de processos, de metodologias, por exemplo, na indústria, nas fábricas. Eu dou-lhe razão em vários pontos que tem referido, um dos quais é que esta situação da pandemia agrava as desigualdades sociais, estou de acordo. E que, portanto, em muitos casos, mantém-se a funcionar empresas que não garantem as condições sanitárias aos seus próprios operários, aos seus empregados. Mas isso é um aspecto que justificaria uma discussão de per si e eu não tenho aí grande diferença em relação ao que diz, nem ao que dizem outros candidatos sobre essa matéria. Bom, vamos voltar à Constituição e uma das afirmações implícita no seu manifesto é que as Forças Armadas têm visto o seu papel constitucional pervertido. Isso é uma referência à OTAN, ou à NATO, como se quiser chamar, ou o que é que isso significa na prática? Sim, significa que aquela que é a missão constitucional das Forças Armadas, que é assegurar a defesa do território nacional, assegurar a independência nacional, de facto foi desviada para o alinhamento em missões, nomeadamente de cariz internacional, que não encontram
nem justificação, nem respaldo naquilo que é o espírito e a letra da Constituição da República, designadamente no que toca à participação em missões de cariz agressivo da NATO, como sabemos, é algo que a Constituição da República preconiza no seu artigo 7º relativo às relações internacionais, uma dissolução dos blocos político-militares. Não houve. Há um ou outro caso que pode ser controverso e podemos discutir, como no caso das intervenções nos Balcãs. Mas a maioria das missões das Forças Armadas tem cobertura institucional das Nações Unidas e tem um papel humanitário em África, em particular, e, portanto, eu penso que não está a contestar essas missões. Não estou a contestar todas as missões. Estou a contestar, eu refiro-me particularmente às missões no quadro da NATO, que não têm uma natureza humanitária. Pelo contrário, o exemplo que referiu dos Balcãs é disso bem elucidativo. Mas toda a subjugação de opções, por exemplo, no domínio do equipamento, das prioridades, no que toca a prioridades, pensadas não em função do que é essa missão estratégica das Forças Armadas, constitucionalmente atribuída de defesa do território nacional, de defesa da nossa independência, com os reflexos que isso tem, por exemplo, ao nível da nossa zona económica exclusiva, e a reorientação dessas prioridades, desses esforços, desse reequipamento para um quadro que é determinado, seja ao nível da NATO, seja em parte também ao nível da União Europeia, não tem contribuído para suprir carências que as Forças Armadas evidenciam e nem, como digo, para o cumprimento da sua missão constitucional. Inteiramente à realidade. Por exemplo, no que diz respeito à defesa da zona económica exclusiva, muitos dos grandes investimentos que foram feitos nas Forças Armadas têm esse objetivo. Mas, pronto, já percebi o seu ponto de vista. Agora, em bom rigor, tendo em conta até o papel que o Presidente da República tem em relação a estas matérias, entendo que Portugal deve sair da NATO. Sim ou não? É muito simples isto. Eu entendo que, tal como entende a Constituição da República, Portugal se deve movimentar no plano internacional tendo em vista uma dissolução dos blocos político-militares. Isso pode ser articulado com essa decisão do país. Agora, a saída de Portugal da NATO não dissolve automaticamente a NATO. Eu acho que Portugal deve trabalhar no plano internacional para uma dissolução dos blocos político-militares. Portanto, esse objetivo pode articular-se com uma decisão desse tipo. A resposta vai além daquilo que me pergunta, porque eu acho que também a Constituição vai além. Inclui um aspecto de política externa, para além de uma questão Exatamente. interna que é a pertença à aliança. Portanto, como Presidente da República, atuará no sentido de pôr em causa esta aliança que Portugal tem há muitos anos e que tem uma história complicada, não é por aí que eu vou, e depois, do ponto de vista internacional, combater a existência de blocos agressivos é outro aspecto de política externa que vamos discutir mais à frente. Agora, em relação àquilo que realmente a sua candidatura é diferente das outras, para além da retórica política, estou a dizer retórica política sem sentido pejorativo, é a questão da União Europeia. Do seu ponto de vista, Portugal deve sair da União Europeia? Nunca o afirmei, nem o defendo. Eu acredito profundamente num processo de cooperação entre Estados na Europa, até de integração também, é uma dimensão de cooperação que deve ter integração, pode ter, que admite integração, mas um processo erigido em bases que são bases distintas daquelas sobre as quais se erigiu a União Europeia. Desde logo, no facto de ser um processo de integração e de cooperação entre iguais, entre Estados soberanos e iguais em direitos. E não um processo onde haja lugar à imposição por parte de Estados mais poderosos de opções e orientações contrárias aos interesses de outros Estados menos poderosos. Creio que tem sido muito visível, e temos marcas muito visíveis e profundas no curso da vida nacional nestas últimas décadas que resultam da imposição a Portugal de orientações, de políticas, de caminhos que se vieram a revelar prejudiciais. Isso significa, João Ferreira, significa, percebi o seu ponto de vista, que não é
contra que Portugal saia da União Europeia, o que entende é que o seu funcionamento gera desigualdades entre os Estados mais poderosos e os Estados menos poderosos, o que significa que no plano político, económico e social, Portugal é prejudicado pela presença na União Europeia. O primeiro-ministro dizia há não muito tempo que a Alemanha teve um bónus com o euro. A questão é que há quem pague esse bónus cotidianamente, há quem lhe esteja a pagar. Portanto, o seu ponto esse de bónus. vista, ouça, é a chamada bazuca, enfim, estas medidas são tomadas no contexto, que são medidas que em nada põem em causa muitas características da política geral da União Europeia e da Alemanha em particular. Desse ponto de vista, essas medidas vêm com condições e limitações. Devem-se aceitar com essas condições e limitações ou não? Deixe-me explicar-lhe uma coisa. O funcionamento do processo de integração, os seus principais instrumentos, o mercado único, a livre concorrência no mercado único, a moeda única, as políticas comuns, têm sido, ao longo dos anos, instrumentos geradores de divergência. Creio aí que até há alguma concordância entre nós. Ou seja, têm promovido não a desejada e prometida convergência no progresso, a harmonização no progresso, mas um acentuar de desigualdades entre países. Moeda única, mercado comum, mercado único, livre concorrência entre partes desiguais no mercado único e as políticas comuns. Essa é a dinâmica natural do processo. Aliás, isso estava previsto. Estava previsto, por exemplo, quando se decidiu instituir uma política de coesão, num dado momento do processo de integração, cujo objetivo inicial era mitigar essas desigualdades, garantindo que elas não chegam a um ponto de ruptura, a um ponto insustentável. O orçamento da União Europeia, tipicamente, comporta essa dimensão de resposta a desigualdades que não podem atingir pontos de ruptura, pontos insustentáveis. Portanto, do seu ponto de vista, mas não são... a política de combate às desigualdades e a favor da coesão social da União Europeia existe, mas não é suficiente. Passa pelo orçamento, passa por instrumentos financeiros como o orçamento da União Europeia, que tem que ver reforçada a sua função redistributiva, mas não passa só por aí. Passa sabe também... o que isso significa? Significa que o orçamento português, que o Parlamento português deixou de ter capacidade orçamental, que é decidida fora de Portugal. Decisão, aliás... Mas essa é justamente uma das críticas que eu faço. Em Portugal, em nenhum lado. Mas essa é justamente uma das críticas que eu faço e na qual creio que convergimos. Ou seja, durante os últimos anos, eu diria na última década, criou-se um quadro de constrangimento tal à ação dos Estados, ao exercício de funções que os tratados não atribuem sequer à União Europeia, mas aos Estados, criou-se um quadro de constrangimento tal a partir da União Europeia que põe em causa, em última instância, a própria democracia, já no plano meramente formal, que um orçamento de Estado, cuja responsabilidade, de acordo com a nossa Constituição, é do Parlamento Nacional, é a Assembleia da República que o deve discutir, elaborar, aprovar. Tenha de ir, antes de ser discutido e votado pelos nossos deputados, tenha de ir ao carimbo prévio de uns burocratas de Bruxelas, diz muito do ponto de degradação a que se chegou no funcionamento deste processo de integração. E aí creio que é a área na qual estamos de acordo. O que eu estava a dizer sobre isso, e eu penso que isso é a única coisa que é a coisa central que distingue a sua candidatura das outras candidaturas de esquerda, chamemos assim. Simplesmente é preciso, talvez, mas isso é um problema seu e da sua candidatura, clarificar aquilo que, como Presidente, fará ou não fará sobre essa matéria, porque, como sabem, é uma matéria particularmente sensível. Eu guardei para esta fase final da discussão as questões que têm a ver com o PCP. O João Ferreira é militante do PCP, presumo que não fará aquilo que outros militantes partidários fizeram quando se candidataram à presidência da República, que é suspender a participação. Presumo que não fará. Não a suspendi até agora. Não, está bem. Está a perguntar no caso de vir a ser eleito. Imagino que ganhe as eleições. Suspende ou não suspende? Não foi questão que não considerei até agora. Pronto, muito bem. Como militante do PCP, o João Ferreira é marxista-leninista. Sim. Muito bem. Ao menos aí está. Isso significa que é a favor de uma determinada ideia de revolução.
PCP apresenta-se como um partido revolucionário. Isso significa que o João Ferreira, como membro do PCP e marxista-leninista, defende um determinado conceito de revolução. Esse conceito de revolução tem características próprias. Como é que ele está presente na sua ação presidencial e na sua candidatura presidencial? Porque, olhando para o seu manifesto, vendo as preocupações que o seu manifesto refere, e com exceção, e é evidente que eu não acho que distinga a sua candidatura a preocupação com a desigualdade na distribuição, as preocupações com os salários, com os direitos dos trabalhadores, isso está muito para além daquilo que é o programa do PCP. A ideia de revolução não está. O que é que, do seu ponto de vista, significa em 2021 para um candidato presidencial ser revolucionário e marxista-leninista? Significa, antes de mais, inserir o momento que vivemos numa história e olhar para a realidade a partir daquilo que ela é, aquilo que falávamos ao início, a recusa das visões idealistas desligadas da realidade. A ideia que têm alguns protagonistas políticos de que a história começa no momento em que eles entram em cena. Ter essa noção da história, essa visão materialista da história é muito importante para quem, como eu, se pretende inscrever a sua ação no curso da história para a transformar. Para a transformar, designadamente no que toca à sociedade que vivemos, numa sociedade diferente. Que a história tem um sentido, tem uma direção. Não. E que essa direção se faz no sentido de uma sociedade sem classes, eu acho, sem igualdade, se me deixar responder, eu digo o que é que eu acho. De uma forma específica de governo. Não, sim ou não? Eu tenho todo o gosto em responder a todas as perguntas que me queira fazer. Tem é que me deixar responder a mim e não ser o Pacheco Pereira a responder. Muito bem. Volto a dizer, a defesa dessa visão marxista, materialista, se quiser, começa por aí. Por inscrever o momento que estamos a viver num processo histórico mais amplo. Compreender esse processo histórico. Compreender as formas de transformação da sociedade que ao longo da história tiveram lugar. Compreender, para alguém como eu que defende, para alguém como eu que defende uma transformação sob vários pontos de vista radical na forma como organizamos a sociedade e a economia, nos objetivos para os quais orientamos a organização da sociedade e da economia, ou seja, uma sociedade e uma economia orientada para a satisfação das necessidades das pessoas, para o bem comum e não para as necessidades de acumulação de uma ínfima minoria. Para quem, como eu, se bate por uma sociedade deste tipo, isto exige, olhando para as experiências do passado, olhando para a relação de forças sociais hoje existentes na nossa sociedade, exige essas transformações profundas que podem assumir naturezas diferentes. Nós tivemos, num período histórico... João Ferreira, dê-me exemplos, ouça. Era aí que eu ia entrar. Nós vivemos ainda um período histórico. Que começa no século XIX e vai até hoje. Quais são os momentos dessa história, exatamente porque a reclama, quais são os momentos de transformações decisivas dessa história? A Revolução, por exemplo. Era aí que eu queria ir. O 25 de Abril. Nós vivemos ainda uma revolução inacabada. Nós vivemos, em Portugal, uma revolução inacabada. O 25 de Abril é uma revolução recente. Isso é como? Revolução de facto. Foi um momento em que se acorreu aos alicerces do Estado e os transformámos radicalmente, profundamente. A expressão disso é a nossa Constituição da República, que lança em bases profundamente democráticas a edificação de um novo Estado, que contém uma dimensão de direitos políticos, económicos, sociais, culturais, que são indissociáveis de uma visão de uma democracia avançada. Ora, sucede que essa revolução está inacabada, e que se iniciou num dado momento... Diga. Democracia avançada é a proposta que o PCP e Álvaro Cunhal fez para substituir a expressão ditadura do proletariado, sendo não é rigoroso, não é rigoroso. Formal. Não é rigoroso. Desculpe, mas não é rigoroso. A proposta de democracia avançada, desculpe lá.
Não é rigoroso. Foi Peço feita desculpa. para substituir a expressão ditadura do proletariado, Não, está enganado. com a clara afirmação, e sugerida várias vezes, que as razões, enfim, pode não gostar dessa palavra, não é em grande parte cosméticas, mas quando eu lhe peço exemplos históricos, porque reivindicou uma história, e eu compreendo essa reivindicação, tem sentido, essa história é identitária, o 25 não é, sem dúvida, o melhor exemplo. Bom, Ou mas permite-me. É um exemplo que tem que acrescentar a outros. Para mim é o melhor. Porque Para mim, reivindicar a história significa falar dela. se me permite escolher a mim os exemplos, para mim é o melhor exemplo. Okay. E deixe-me dizer-lhe outra Esse coisa. é Acho que está a fazer várias confusões. De facto, sendo rigoroso, a democracia avançada não foi usada para substituir a expressão que referiu, ditadura do proletariado. Houve uma outra expressão que foi utilizada, que foi a da hegemonia, mas está a confundir objetivos, fases, etapas com meios, com formas. Isso é uma confusão muito grande. Repare, a democracia avançada, tal como eu a entendo, a forma qual eu é? entendo, A forma para a revolução qual é uma democracia que está plasmada na Constituição da República. Os traços gerais da democracia avançada que eu defendo é a Constituição da República, que ela própria, portanto, ao estabelecer essas bases de uma democracia, deixe-me só concluir, ela própria, ao defender as bases, deixe-me só concluir esta ideia, depois deixe-me só concluir esta ideia. As bases da democracia avançada, simultaneamente uma democracia, simultaneamente no plano político, no plano económico, no plano social, no plano cultural, eu revejo-me por inteiro no que de essencial a nossa Constituição define dessa democracia. Constituição que ela própria, como sabe, ao definir essa democracia avançada em todos estes planos, uma democracia feita de um acervo muito significativo de direitos, liberdades e garantias, fixou um caminho para uma transformação mais profunda, que haveria de vir adiante. Não é? Ou seja, alcançada essa democracia avançada, ainda não construída, e é por isso que esse é o objetivo histórico pelo qual me bato neste momento, não é o objetivo último, mas é o objetivo imediato pelo qual me bato, mas também no espírito da própria Constituição. O objetivo último é o socialismo e o comunismo. Acolhido no preâmbulo da Constituição, veja lá que até nisso eu me revejo na Constituição, não apenas naquilo que são os seus fundamentos, os alicerces que ela lança de uma democracia avançada nestes 4 planos, político, económico, social e cultural, mas até no caminho que ela própria decidiu estabelecer, ou quem a fez, decidiu estabelecer no seu preâmbulo que aquilo era parte, aquela democracia avançada, tinha como horizonte, tinha como perspectiva uma outra sociedade, até aí eu me revejo na Constituição. Também eu tenho essa perspectiva de uma outra sociedade. Uma vez realizada a democracia avançada, no seu entender, como é que se passa para o socialismo? Porque sendo marxista-leninista, por exemplo, dá um papel importante à violência. Não, José Pacheco Pereira, sabe que aí, aprendendo com a história, não há receitas pré-determinadas. Muito menos antes de vivermos os momentos em que isso se propicie. É com o curso da história, é com as particularidades de cada experiência histórica, de cada país e de cada povo, que essas soluções surgirão. Foi pela força que nós fizemos o 25 de Abril. Foi pela força que foi necessário derrubar um regime iníquo, fascista. Sim, mas havia uma ditadura, foi pela força que instauramos. Foi pela força que instauramos os fundamentos de uma sociedade e de um regime democráticos. Eu não reconheço, nem defendo, nem advogo modelos. Sim, uma democracia imperfeita, mas uma democracia. Uma democracia imperfeita, muito longe ainda da democracia que está contida, do projeto de democracia que está contido na nossa Constituição. Dessa democracia avançada, simultaneamente naqueles 4 planos. Eu acho que não há, mas para o sossegar, eu acho que não há receitas nem modelos pré-determinados. É o curso da história, é a nossa experiência e é a vontade, deixe-me só concluir, e é a vontade das pessoas. Não, deixe-me só dizer isto, eu prefiro ir para o futuro. É a vontade das pessoas, é sobretudo a vontade das pessoas. Porque é isso.
Mas agora o que eu digo eu. O que o Pacheco são Pereira iguais. acha que deve dizer o marxista-leninista Ponto é de aquilo que o vista Pacheco do Pereira Pacheco. acha Não que deve são dizer o iguais. marxista-leninista. Há uma Que pessoa já à foi, frente e outra mas pessoa agora não atrás. é. Umas Eu puxam que a história sou. para trás, Eu que sou. puxam a história para a frente. O Mas, Pacheco Pereira já deixemos foi, essa não é, discussão, e mas- dirá o que acha que o marxista-leninista deve dizer. Aquilo que eu sou e que eu defendo, digo eu, se não se importa. E aquilo que eu defendo, Muito bem. é que deve ser cada povo, de acordo com a sua vontade. E a vontade aqui é uma questão essencial em democracia, e eu defendo a democracia, uma democracia avançada. Sim, e a força que esse povo tenha também para construir essa sociedade nova. Mas não há aqui, eu não tenho nenhuma visão de importação, de defesa, de modelos, de experiências que tenham sido experimentadas ou vividas onde quer que seja. Onde quer que seja. Pelo contrário, algumas delas, eu afasto-me delas até. Porque acho que não há receitas pré-determinadas para transformações que neste momento, quer dizer, temos que reconhecer que não estão ali ao virar da esquina. Neste momento, aquilo que nos importa, neste momento, e este momento é um período histórico razoavelmente alargado, aquilo que nos importa, que nos deve mobilizar, não é só aos comunistas, a muitos e muitos democratas, é concretizar esta democracia avançada de que fala a nossa Constituição, simultaneamente dos planos político, económico, social, muito cultural, bem, eu até acrescentava o ambiental, e concretizando essa democracia, depois encontraremos melhores condições para fazer o que falta e aquilo que desejarmos fazer. Eu percebi. Essa maneira de tratar a Constituição é muito especial, mas deixemos isso para uma outra altura. Eu gostaria de fazer um conjunto de perguntas muito concretas sobre situações atuais que envolvem, de alguma maneira, a rede de contactos e de relações internacionais do Partido Comunista e que têm a ver com circunstâncias do presente. Uma delas é: qual é o seu ponto de vista sobre as medidas repressivas que a China está a tomar em relação a Hong Kong? Olha, eu não estou aqui, estando aqui como candidato a Presidente da República, não estou aqui para fazer uma entrevista ao PCP ou a um dirigente do PCP. Não é essa a ideia. Eu acho que há aspectos, compreendi, por isso lhe respondi às questões que me colocou anteriormente sobre o que são as minhas visões de uma forma mais geral sobre a democracia que defendo. Sim, mas e o Presidente da República pode pronunciar-se contra a repressão. Não, eu adoto externa assente na luta contra a repressão. Como Presidente da República, como candidato a Presidente da República, e eu situo-me na resposta à sua pergunta, na posição que eu entendo que um Presidente da República deve ter, como Presidente da República, eu revejo-me por inteiro no que são as disposições do artigo 7º da Constituição no que toca às relações internacionais. Mas não me respondeu se condena não, mas se me não interromper eu respondo. Se me não interromper eu respondo. Que são o respeito pela soberania e pela independência de cada Estado, o princípio da não ingerência em assuntos internos de outros Estados, o respeito pelo direito internacional, como regras de convivência, regras básicas de convivência entre as nações. Eu defendo que cada país deve livremente poder determinar o seu destino e defendo também... Mas isso não se aplica a Hong Kong. Defendo, não me interrompa, porque escusa de fazendo a informação... A afirmação, antes de eu concluir a resposta, verá que a afirmação é desnecessária. E defendo no meu país, como em todos os outros do mundo, porque também disso é feito o artigo 7º da nossa Constituição, os direitos humanos, que a nossa Constituição acolhe, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu defendo-os aqui, a todos, não tenho uma visão restritiva que alguns têm dos direitos humanos, instrumental que alguns têm dos direitos humanos, que são invocados normalmente de forma restritiva para atacar este ou aquele país, esquecendo outras realidades onde temos um caminho a fazer também no que toca ao cumprimento dos direitos humanos. Eu defendo por inteiro, na sua integralidade, quer essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer o acolhimento que a nossa Constituição faz dele, quer aquilo que ela preconiza sobre o que devem ser as relações internacionais de Portugal e o papel que o Presidente da República deve ter nessas relações internacionais. Isso significa que o João Ferreira acrescentaria a sua voz a vários Presidentes da República e dirigentes governativos da Europa na condenação do envenenamento e da detenção do principal dissidente russo, Navalny.
significaria que, em diversos momentos, eu não deixaria de atuar de acordo com esse artigo da Constituição para defender os valores que lá estão contidos, nomeadamente os direitos humanos. Muito bem. Por mim, agradeço-lhe a conversa que tivemos. Havia muito mais outras questões a tratar, mas penso que estamos no limite do tempo que nos foi atribuído. E boa sorte na sua campanha. Muito obrigado. Muito obrigado. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.